Boa noite, igreja. Boa noite. Paz seja convosco. Amém? Glória a Jesus. Feliz de estar aqui nessa noite. Nós acabamos de louvar ao Senhor, né? Sobre ouvir a voz dEle. É tão bom quando a gente ouve a voz dEle. É tão bom quando a gente ouve a direção dEle. Nessa noite o Senhor quer falar conosco também. Amém? Durante um período de mais ou menos 400 anos, a voz do Senhor ela foi silenciada. O Senhor não falou. Não havia profeta. O Senhor não levantou homens durante aquele período. Foram 400 anos que o povo de Deus ficou sem ouvir essa voz que a gente adorou. E hoje a palavra que o Senhor colocou no meu coração vai falar sobre João, a voz que interrompeu o silêncio de Deus. Amém? João ele vem para trazer um chamado de arrependimento para a igreja antes da manifestação de Cristo. Depois do profeta Malaquias, que é conhecido como esse período de silêncio, o Senhor não levantou nenhum profeta. E a gente sabe que no Antigo Testamento o Senhor usava profetas para falar com o seu povo. Amém? O Senhor usava os profetas, né? A gente tem lá Ezequiel, Jeremias, Moisés, grandes homens de Deus que foram levantados. Só que o fato de Deus estar em silêncio durante esse período não quer dizer que Ele não estava governando, amém? O fato do Senhor estar em silêncio, o fato de não ter nenhuma voz profética para aquele tempo, não que significava que o Senhor não estava no controle ou que Ele não estava governando todas as coisas. Significava simplesmente que não havia uma nova palavra, uma nova voz profética para o povo de Deus. A palavra do Senhor, ela vai nos dizer que esse período é chamado como um período intertestamentário. É o período entre o Antigo Testamento da lei e o Novo, a graça, através da vida do nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor vai dizer que o profeta João, ele veio para preparar o caminho para o Senhor. E ele não veio por acaso. A vinda de João, e na verdade a gente ouve muito falar João Batista, amém? Mas na verdade ele não é João Batista, ele é simplesmente João. Ele conseguiu esse nome, ele teve esse nome João o Batista, porque ele era aquele que batizava. Mas quando você vai no livro de Lucas, que você vê o anjo falando com Zacarias, né, sobre o nome do profeta, o nome do profeta seria João. Mas como ele preparava o povo, ele veio para preparar o coração do povo para receber Jesus Cristo. Porque não tinha como o povo receber o Messias como eles estavam. O coração do povo estava endurecido para receber Jesus. Então João veio fazer o quê? Ele veio preparar esse caminho. Ele veio abrir um caminho no meio do deserto para poder tirar o quê? A dureza do coração daquele povo. E quando o Senhor vai levantar aquele profeta, você imagina que já existia profetas no Antigo Testamento, mas nós vamos ver no livro de Isaías e Malaquias, duas profecias que vão falar a respeito de João Batista. E nessa profecia que o Senhor fala, ele fala que iria enviar um antes do Messias. Então, nesse período de silêncio que o povo de Deus viveu, eles aguardavam sim a vinda do Messias, mas eles aguardavam antes a vinda daquele que prepararia esse caminho. Amém? Então, Deus estava preparando o tempo, Deus estava preparando o cenário, e quando Deus resolve cumprir, e quando Deus resolve falar, Ele não levanta um rei, Ele não levanta um sacerdote, Ele levanta um profeta. Ele levanta um homem no deserto, que a sua roupa era de pele de camelo, que se alimentava de mel e de gafanhoto. Deixa eu te falar uma coisa. Para antes da vinda do nosso Senhor vir, que é aquilo que a igreja anseia, o Senhor hoje está preparando um caminho para os nossos corações endurecidos, para receber verdadeiramente Jesus Cristo em nossos corações. Parece que a igreja está adormecida, parece que a igreja vem, mas ela ainda não está vivendo essa realidade dos últimos dias. E o Senhor está falando, quem eu vou levantar nesse tempo para poder anunciar e preparar a volta do nosso Senhor Jesus. Amém? O nome dele não era João Batista, era simplesmente João. Isaías 43 vai dizer assim, é a primeira profecia a respeito de João. Ela acontece mais ou menos 700 anos antes da vinda do profeta. Ele fala assim, ouçam, é a voz de alguém que clama,
abram caminho no deserto para o Senhor. Façam uma estrada reta na terra seca para o nosso Deus. Amém? Então o profeta Isaías, ele vai profetizar de João, e nós vamos ver o cumprimento dessa profecia em João 1:23, onde o próprio João vai testificar a respeito de si mesmo dessa profecia. Ele vai falar assim, ó: eu sou a voz do que clama no deserto. Abram um caminho reto para o Senhor. E Malaquias, quando ele vai profetizar, geralmente são 400 anos antes da vinda de João. Ele vai falar assim, ó, Malaquias 3:1: vejam, envio o meu mensageiro, e ele preparará o caminho diante de mim. A palavra do Senhor vai dizer que assim como a profecia de Isaías se cumpriu, a profecia de Malaquias, ela também vai se cumprir. E o próprio Jesus, ele vai dar testemunho lá no livro de Mateus, quando ele vai dizer assim, ó: João é o homem que as escrituras se referem quando dizem, vejam, envio o meu mensageiro diante de ti, e ele preparará o teu caminho diante de ti. Deixa eu te falar uma coisa, a Bíblia, ela foi escrita por vários autores, mas todos eles inspirados pelo nosso Espírito Santo. Então tudo aquilo que o Senhor falou, tudo aquilo que Ele disse, a própria palavra, ela testifica do nosso Senhor. Toda a profecia que foi dita lá em Malaquias, que nós vemos, ou lá em Isaías, a própria palavra, Jesus, Ele vai testificar e vai confirmar isso nos seus evangelhos, amém? Então Jesus, Ele anuncia e Ele testifica que João realmente era aquele que o Senhor tinha escolhido para poder preparar esse caminho. E João, ele foi o elo, ele foi aquilo que unia o Antigo Testamento com o tempo da graça, amém? Ele foi aquilo que unia todo o tempo da lei de Moisés, todo o tempo da graça, e que se estabelecia antes da chegada do Messias, através do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos crentes, vamos abrir a Bíblia, amém? Embora a gente já falou algumas passagens, João 1, a partir do 6, abra comigo para nós acompanharmos juntos. João 1, a partir do versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor: Deus enviou um homem chamado João para falar a respeito da luz, a fim de que por meio de seu testemunho todos crescem. Ele não era a luz, mas veio para falar da luz. Aquele que é a verdadeira luz que ilumina todos estava chegando ao mundo. Versículo 15. João deu testemunho dele quando disse em alta voz: esse é aquele a quem eu me referia quando disse, alguém virá depois de mim, muito mais poderoso do que eu, pois existia muito antes de mim. De sua plenitude todos nós recebemos graça sobre graça, pois a lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então aqui João vai falar assim, olha, eu estou encerrando o período da lei, estou anunciando que a graça estava chegando. A palavra do Senhor vai dizer que ele não era luz, mas ele anunciava a própria luz, ele anunciava Cristo. E a palavra do Senhor vai dizer que João vira e fala assim, olha, eu estou anunciando aquele que é muito mais poderoso que eu. Se você for ver em algum outro evangelho, ele fala assim, ó, que eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos pés dele. E a gente vê João, mesmo sendo aquele escolhido, mesmo sendo profeta, João mesmo sendo separado para esse propósito, ele não quis em momento algum ser o centro de nada. Ele não quis ser o centro da atenção, sabe por quê? Ele sabia quem ele era. E ele sabia qual era o propósito que o Senhor tinha chamado. O Evangelho de Lucas 1,15 vai dizer a respeito de João, ele será grande aos olhos do Senhor. Nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo antes de nascer. João Batista, ele era nazireu e ele era separado desde o ventre. A palavra do Senhor vai dizer que ele era o único profeta, que ele era cheio do Espírito Santo
Santo de Deus antes dele nascer. O Espírito Santo ainda não tinha sido derramado sobre a igreja. Jesus ainda não tinha nem sido morto quando João nasceu. E ele já era cheio do Espírito desde o ventre. Mas o que mais me chama a atenção é que quando o Senhor vai falar de João Batista, ele fala assim, ó: ele será grande aos olhos do Senhor. Olha que lindo isso. Ele não vai ser grande aos olhos dos homens, mas ele vai ser grande diante de Deus. A gente não precisa ser grande nessa terra. A gente não precisa ser reconhecido ou ser grande ou ter nosso nome aqui. A gente só precisa ser reconhecido nos céus, igreja. A nossa voz, o céu precisa reconhecer. Quando você abre a sua boca, o Senhor tem que reconhecer a sua voz como uma voz de autoridade na terra. Ele derramou essa autoridade sobre a igreja dele. Essa autoridade foi derramada sobre nós. Mas quando você abre a sua boca, será que o Senhor pode virar e falar assim: esse aí é um homem de Deus grande aos meus olhos, ainda que a terra não valorize, ainda que ele se ache pequeno, mas aos meus olhos ele é um escolhido, aos meus olhos ele é separado, aos meus olhos ele é grande. E quando eu estava montando essa ministração, eu falei: Senhor, a única coisa que eu quero ser é uma mulher cheia do teu Espírito e grande aos teus olhos. E grande aos teus olhos, Senhor. Porque a gente precisa reconhecer que assim como João Batista, nós não somos o centro de nada, mas quem é o nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Quem é o nosso Senhor Jesus. E quando eu tenho conhecimento disso, que eu preciso ser uma voz de autoridade dos céus nessa terra, eu começo a pedir ao Senhor para me enxergar com os olhos que Ele me enxerga. Senhor, como que o Senhor me vê? Como que o Senhor me enxerga? Né? E nós precisamos ser homens e mulheres reconhecidos, com a nossa voz reconhecidas no céu. Amém? Talvez João Batista não fosse grande na terra, mas ele era reconhecido nos céus. Amém? Faça o teu nome, não é conhecido nesse mundo, igreja, mas é conhecido no reino. Uma vez eu falei, acho que foi numa ministração de mulheres, que daqui talvez a 40, 50 anos eu não estou mais aqui, amém? Eu não vou estar mais aqui, quem vai ser a Aline? A Aline já morreu, já subiu. Mas o tempo que eu estiver aqui nessa terra, eu fazer o nome do meu Senhor grande, eu já vou ter cumprido a minha missão nessa terra, porque a nossa missão não tem a ver conosco, mas tem a ver com aquele que nos chamou, aquele que nos enviou. Nós somos os chamados para os dias de hoje, igreja. O Senhor está contando comigo e está contando com você. Esse é o chamado do Senhor. Desperta nessa noite para fazer aquilo que eu te chamei, igreja. Anunciar que o nosso Senhor Jesus Cristo está voltando, que é tempo de nós nos posicionarmos como igreja firme no Senhor. Não dá para ficar mais dormindo, não dá mais para ficar distraído. Amém? Aleluia. Aleluia. Você não vai precisar de muitas palavras, porque o céu já reconhece a sua voz. O céu reconhecia a voz de João Batista. Às vezes você não vai precisar nem abrir a boca, mas as suas ações vão falar de Jesus Cristo, amém? É isso que o Senhor está buscando. Homens e mulheres de caráter que não se corrompem, que assim como João Batista não tinha medo de falar a verdade, seja para rei ou seja para quem for. João Batista, ele confrontava reis, mas ele falava em cima da verdade. Nós vamos ver que ele foi perseguido, ele foi preso, mas ele nunca deixou de falar aquilo que o Senhor pedia para ele. E por isso ele era grande aos olhos do Senhor. Por isso o Senhor e os céus reconheciam ele, porque ele não deixou se corromper pelo mundo. Sabe o que os profetas do Antigo Testamento faziam? Às vezes, os falsos profetas, eles falavam aquilo que o rei queria ouvir. Amém? Às vezes o rei chamava o profeta para ter alguma direção, e os profetas, os falsos profetas, falavam aquilo que o rei queria ouvir. Eles falavam aquilo que era vantajoso, aquilo que era favorável para eles. Mas João Batista, ele não se corrompeu. Amém? Ele veio para preparar o caminho. E você fala assim: Aline, o povo ficou 400 anos sem ouvir Deus falar. Qual que era o cenário nessa época? Qual que é o contexto que João Batista veio? João Batista, ele veio num tempo que politicamente o povo estava sendo oprimido. O povo estava sendo duramente oprimido pelo Império Romano.
E na verdade você vê nos evangelhos, por que o povo esperava a manifestação do reino de Jesus na terra? Porque eles estavam desesperados, irmãos. Eles achavam que o Senhor Jesus ia vir, mas não era no reino dos céus que ele ia se manifestar. Eles achavam que o Senhor ia manifestar nessa terra, nesse plano, que ele ia destituir o Império Romano, que era ele que iria governar. O povo esperava isso, era um povo que estava sendo oprimido, impostos pesados, injustiça e opressão. E opressão. Olha o que ele diz, Lucas 24, 21. Jesus já havia ressuscitado, ele está no caminho de Emaús, e ele encontra com 2 discípulos que não reconhecem Jesus. E eles dizem assim, Lucas 24, 21, eles conversando com Jesus, eles falam assim, você não ouviu falar de tudo que aconteceu esses dias? E ele fala assim, nós esperávamos que ele fosse aquele que libertaria Israel, mas tudo isso já aconteceu faz 3 dias. Os discípulos esperavam que Jesus viesse fazer o quê? Libertar o povo da opressão do Império Romano. Mas as cadeias que o Senhor veio para quebrar foram muito mais do que do Império. Foram as cadeias que aprisionavam aquele povo. Cadeias de opressão. Quantas vezes, igreja, hoje nós temos vivido aprisionados? E eu não estou falando só pelo governo, só pelo sistema. Mas o Senhor Jesus veio para nos colocar em liberdade, amém? O reino que nós buscamos não pode ser nessa terra, porque o nosso Jesus, tudo aqui vai passar, amém? Esse governo vai passar, o que você vive vai passar, o seu trabalho vai passar, mas Jesus vai permanecer. Nós buscamos não é as coisas daqui, mas nós buscamos é para onde nós estamos indo, que é o reino dos céus, não é aqui, amém? No caminho de Emaús, os discípulos esperavam uma libertação nacional e política e ficaram frustrados. A palavra do Senhor vai dizer que você espera do Senhor somente para essa terra. Você é um miserável homem. A palavra do Senhor diz que Ele tem vida em abundância e vida plena para nós nessa terra, amém? Ele tem isso para nós. Mas se nós esperamos o Senhor somente nesse plano, nós vamos fazer como esses discípulos, nós vamos nos frustrar. Porque o Senhor, Ele tem isso para derramar sobre você, amém? O Senhor, Ele tem cura para derramar sobre a sua vida. O Senhor, Ele tem prosperidade, Ele tem. Ele tem abundância, Ele tem vida plena, Ele tem felicidade, Ele tem tudo isso. Mas não é isso que Ele quer te dar. O que Ele tem preparado para você é um lugar no reino celestial. E se você ficar pensando somente nas coisas daqui, você vai perder o lugar que o Senhor preparou para você lá na glória. O que Ele tem é muito maior para nós como igreja, amém? O reino dos céus não é para esse tempo, irmão, nós não somos daqui, amém? Nós estamos voltando para a nossa origem, nós estamos voltando de onde nós viemos, nós só estamos aqui de passagem. Tudo que você vê aqui nesse plano, nada vai entrar no reino dos céus, amém? Sabe aquela casa que você busca? Ela vai te satisfazer aqui, mas lá no reino do céu, ela não vai entrar. Às vezes o carro que você busca não vai entrar lá, só vai entrar você. Tudo vai ficar, irmãos. E de que adianta você conquistar o mundo inteiro, mas perder a sua salvação, ou perder Jesus Cristo, ou perder aquilo que está preparado para você lá na glória? De que adianta a gente correr em volta dos prazeres desse mundo e esquecer do nosso Senhor e tudo aquilo que Ele tem preparado para nós? A palavra do Senhor vai dizer que Deus, quando envia João, Ele fala assim com João, esse povo, ele me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Esse povo, ele me honra com os lábios, ele fala da boca para fora, mas o coração dele está longe de mim. Sabe como aquele povo era religioso? Eles vestiam uma veste de santidade, achando que era melhor do que os outros. Achavam-se mais santos ou achavam-se superiores. Amém? Então o que João vem falar? Olha, esse povo, ele fala com a boca, mas o coração dele não está perto de mim, não está longe. E esse é o propósito do Senhor, amém? Ele veio para isso. Ele veio para restaurar o relacionamento de Deus com a igreja, amém? Ele veio para isso. O Senhor Jesus, Ele foi enviado para restaurar essa aliança que o meu esposo falou, que o pecado pegou e rompeu. Deus continua hoje chamando pessoas ao arrependimento. A única coisa que vai fazer separação de você e Deus é o pecado. A única coisa que te afasta de Deus, a palavra do Senhor vai dizer, né? O que pode nos afastar do amor de Deus? Nem profundidade, nem altura, nada. Nada pode.
Nada pode, porque o amor do Senhor, Ele é o amor, amém? Mas o nosso pecado, a nossa iniquidade, nos afasta do nosso Senhor. Sem arrependimento, nós nunca vamos conseguir experimentar totalmente a obra de Cristo. Quantos judeus estiveram com Jesus naquele tempo, mas não o reconheceram, amém? Eles estiveram com Jesus, eles viram tudo o que Jesus fez, e mesmo assim eles não o reconheceram. Mesmo assim, quantas pessoas hoje estão dentro da igreja, sem ter uma experiência real com o Pai, e sem ter uma real experiência com o Espírito Santo de Deus, talvez vivendo como aqueles fariseus. Falei com meu esposo que outro dia a gente estava aqui no louvor, eu olhava para a igreja, tinha irmãos que às vezes nem abria a boca. Irmão, o Senhor está te chamando hoje, o Senhor está te chamando hoje para um posicionamento, para um despertamento, para um despertamento. A gente não vem aqui para receber, não, a gente vem aqui para entregar. A gente vem aqui porque a gente é pequeno, porque a gente depende do Senhor. Porque se não fosse Ele na nossa vida, a gente já teria sido consumido. Graças a Deus que a misericórdia dele nos alcançou, essa é a verdade. E eu venho no culto simplesmente por vir. Aquele povo estava com o coração endurecido. João, ele não pregava prosperidade. João, ele não pregava sucesso. João, ele não pregava autoestima, autoajuda, nada do que os coaches hoje em dia falam. Oh Jesus, segura a boca. Quando João Batista pregava, ele só falava: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. E esse continua sendo chamado hoje para nós como igreja. Um chamado de arrependimento, um chamado de transformação. Assim como havia uma promessa da vinda do Messias, nós aguardamos a promessa da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu falei aqui no dia que o meu filho sofreu um acidente de carro, meu filho de moto, meu filho tem 14 anos. E quando eu vi ele naquele estado, o Senhor virou para mim e falou: eu estou voltando todos os dias para muitos, e muitos ainda estão dormindo. Quantas das vezes a gente acha só esperando a volta de Jesus descendo do trono no meio das nuvens? O meu filho de 14 anos poderia ter sido levado aquele dia. Eu sei para onde ele estava indo. E se o Senhor voltar hoje para você, você sabe para onde você está indo, igreja? Você sabe para onde você está indo? Amém? Hoje eu vejo uma igreja com a visão distorcida do plano de Deus, do plano original. Existe uma igreja que se apoiou na graça. Amém? Na graça. Se apoiou na graça. O nosso Senhor é amor. Amém? O nosso Senhor é bom. O nosso Senhor é misericordioso. Eu falei que Ele tem tudo aqui para abençoar nós. Mas o Evangelho ainda continua sendo cruz. O Evangelho ainda continua sendo arrependimento. A graça, ela não me dá permissão para pecar. A graça, ela não me dá permissão para poder pegar e fazer o que eu quero. Pelo contrário, Jesus vira e fala assim, ó: buscar em primeiro o meu reino e a minha justiça. Antigamente as pessoas, quando eram pegos no ato de adultério, eram apedrejados. Quando Jesus veio, ele vira e fala assim, ó: no tempo da graça, amém? Se você só olhar, você já está cometendo adultério. Então não use a graça. Quantas das vezes as pessoas têm usado da graça para poder pecar e para poder fazer as suas vontades? Ah, Deus não vai importar se eu fizer isso porque Ele é amor, porque Ele me ama. Sim, Ele te ama, mas Ele também é juízo. Hoje existe muita graça sem arrependimento. Na época da pandemia, tem pouco tempo, as pessoas vieram muito para Jesus. Sabe por quê? Vieram através de shows, vieram através de coach, vieram através daquilo que Jesus podia fazer por eles na terra. A pandemia já passou e o povo esqueceu. O povo esqueceu que Jesus está voltando. Será que o Senhor Jesus vai ter que enviar mais sinais para a igreja poder despertar e se voltar para Ele? Aleluia. É muito mais fácil eu justificar as minhas ações na religião ou no posicionamento dos homens quando a minha expectativa não está em Deus. Sabe por quê? Porque quando eu quero justificar as minhas ações,
eu pego e começo a falar dos erros do outro e começo a justificar o quê? Não por causa da religião, a religiosidade, que Jesus é amor. Ei, Jesus, ele é tudo isso. Jesus, ele é amor, mas a graça não substitui a santidade. O fato da graça do Senhor vir não quer dizer que nós não precisamos ser uma igreja santa, porque o Senhor fala: sede santos, porque eu sou santo. Amém? Sede santos, porque eu sou santo. Então a graça e o amor do Senhor não anula aquilo que eu e você precisamos fazer. Não anula a nossa responsabilidade, igreja. Não anula aquilo que nós precisamos. Hoje Deus continua chamando um povo para o arrependimento. Sabe por quê? Aquele povo adorava outros deuses, amém? Só que hoje a gente não vê tantos deuses de estátua, não. Já reparou? Hoje a gente não vê tantos deuses, às vezes, de estátua, povo, a gente não vê muito isso. Hoje a gente vê deuses que o próprio povo construiu o altar. Deuses que nós mesmos dentro da igreja levantamos. Deuses que ocupam o lugar de Deus. Só que deixa eu te falar uma coisa. Mais vale agradar a Deus do que agradar os homens. Eu poderia vir aqui hoje com qualquer outra mensagem, talvez para te dar fé, para poder te dar esperança, mas eu preciso ser obediente àquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos. É tempo de igreja você se despertar. É tempo de você pegar, acordar e levantar em arrependimento. É tempo de você pegar e destronar todo altar que você construiu dentro do seu coração, que tem ocupado o lugar de Deus. Que altar que está dentro do seu coração, que está ocupando o lugar que é do Senhor. Amém? E o Senhor falou comigo de alguns altares. A pessoa deseja um Jesus Salvador, mas não um Jesus Senhor. A gente gosta muito e ama quando a gente fala que o Senhor veio para nos salvar. Mas a partir do momento que eu entrego a minha vida para Ele, e eu falo: seja o Senhor da minha vida, eu tenho que me submeter àquilo que Ele faz. Quantas das vezes a gente só quer aquilo que o Senhor faz e não o governo dele sobre as nossas vidas? Mas Jesus veio para colocar o governo dele, amém? É o governo dele sobre nós. Eu aceito os seus benefícios, mas eu rejeito o seu governo. Eu aceito aquilo que o Senhor faz para mim de bom, mas quando eu preciso me submeter àquilo que o Senhor me pede, eu não quero. Eu não quero. O Deus da aparência, onde eu preciso parecer espiritual diante das pessoas, onde eu preciso parecer que eu sou mais santo para os homens. Aí o Senhor vira e fala: você me fala pela boca, mas seu coração está longe de mim. Quantas das vezes a gente levanta um altar de santidade, achando que nós somos melhor do que o outro, esquecemos que o mesmo Jesus que veio pela minha vida, veio pela outra, veio pela do meu irmão que é pecador, que às vezes pecou antes de entrar aqui por essa porta, mas se dobrar o joelho no altar, o Senhor libera perdão. Essa é a graça. A graça não é a permissão para você pecar. A graça é você entrar no lugar de arrependimento, para o Senhor exercer a misericórdia dele sobre a sua vida. É aquilo que você não merece, mas é aquilo que o Senhor te dá. Amém? Quantas das vezes o Deus do meu eu, quando eu olho primeiro o meu conforto, eu olho aquilo que é mais vantagem para mim do que para Deus, porque é difícil eu abrir mão das coisas para Deus. Como é difícil eu abrir mão do meu tempo para Deus. A gente estava no monte hoje de manhã. Se você perguntar para mim: Aline, você queria estar na cama? Eu queria estar na cama, debaixo da coberta. Mas eu tirei as primícias do meu tempo para Ele. Eu tirei as primícias para Ele. Quantas das vezes a gente tem dormido como igreja, em vez de a gente estar pegando e buscando e ansiando por essa volta, por esse lugar de conhecer verdadeiramente o Senhor, o Deus da influência. O que as redes sociais estão fazendo com o povo de Deus? Onde o povo está buscando ser influente ou parecer alguma coisa. Eu falei com uma irmã: se você entrar na minha rede, eu sigo poucas pessoas. A minha influência precisa ser Jesus Cristo, não é o homem, porque o homem é falho. Eu não posso ser influência para você. Você precisa ser influenciado por Cristo. É por Ele, não é por mim, não. Sim, nós somos referência. A gente está aqui para ser o quê? Para conduzir, né?
Sim, nós cremos que nós também somos referência, mas para nós sermos influenciados somente por Jesus Cristo, quantas vezes a gente não levanta altar do Deus do milagre na nossa vida? Quando Deus não faz o milagre que eu quero, quando Deus não abre a porta que eu quero, a minha fé esfria. Amém? A minha fé esfria. Porque eu oro, eu busco, Deus não fez, a minha fé vai esfriando. Porque eu não estou com Deus por aquilo que Ele é, mas por aquilo que Ele pode fazer. E olha que interessante, quando a gente pensa nos grandes profetas da Bíblia, a gente vai ver que muitos realizaram milagres, amém? A gente tem Elias, tem Eliseu, que fogo desceu do céu, o mar, né? Deus abriu o mar. Qual milagre você vê João Batista fazendo na Bíblia? João Batista não fez nenhum milagre. João Batista foi um dos poucos profetas que não fez nenhum milagre. A palavra do Senhor vai dizer em João 10:41, João não realizou nenhum sinal, mas tudo que ele disse a respeito desse homem era verdade. Aleluia. João, ele não curou ninguém. João, ele não fez nenhum milagre, nenhuma maravilha, mas isso não impediu ele de cumprir a sua missão e o seu propósito. Sabe por quê? Ele sabia para que ele tinha vindo. Ele não veio para operar milagres e maravilhas, ele veio para anunciar Cristo. Amém? E mesmo assim, mesmo João não tendo feito nenhum sinal, nenhum prodígio, Jesus vai dar testemunho dele falando assim, ó, nascido de mulher, não houve homem maior do que João Batista, nem Moisés, nem Elias, nem Eliseu, ninguém foi maior nascido de ventre de mulher do que João. Sabe o que o Senhor estava falando? E mesmo assim, ele era o menor no reino. João, ele sabia quem ele era em Deus, ele tinha identidade firmada, ele não precisava fazer sinais ou maravilhas ou ter reconhecimento do homem, ele sabia para que ele tinha vindo, ele sabia qual que era o propósito dele. A grandeza de um profeta não é medida pelos milagres que ele realiza, mas pela fidelidade à missão que Deus lhe confiou. Às vezes a sua missão não vai ser subir no púlpito. Às vezes a sua missão que Deus te confiou vai ser direcionar seus filhos. Amém? E às vezes seu filho vai ser um grande profeta de Deus. Amém? Mas se você tiver sido fiel à missão que o Senhor te confiou, você vai ter o seu nome grande aos olhos dele. Amém? O reino de Deus, ele não valoriza espetáculo. O reino de Deus, ele valoriza fidelidade. João 1:19. Abre comigo. João 1:19. Diz assim a palavra do Senhor. Esse foi o testemunho de João, quando os líderes judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntar: quem é você? Quem é você? Olha só, João veio, anunciava. Se você vê, ele tinha muitos seguidores, amém? João chegava a batizar às vezes 3.000 pessoas um dia. Então, quando os escribas, os fariseus viram, eles começaram a perguntar para João: quem é você? Olha o que ele respondeu com toda franqueza. Ele respondeu com toda franqueza: eu não sou o Cristo. Então quem é você? Perguntaram eles. É Elias? Não, respondeu ele. É o profeta por quem temos esperado? Não. Afinal, quem é você? Precisamos de uma resposta para aquele que nos enviaram. O que você tem a dizer de si mesmo? João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou uma voz que clama no deserto. Preparem um caminho para a vinda do Senhor. Então os fariseus que tinham sido enviados lhe perguntaram: se você não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta, que direito você tem de batizar? E João lhe disse: eu batizo com água, mas em seu meio há alguém que vocês não reconhecem. Embora ele venha depois de mim, eu não sou digno de desamarrar as correias de sua sandálias. João, ele surgiu pregando com autoridade, multidão seguia ele, mas quando ele foi questionado se ele era o Cristo ou se ele era o profeta, sabe o que ele disse? Eu sou só uma voz. Eu sou só uma voz.
ele não falou assim, ó. Ele poderia ter falado: eu sou o profeta, aquele que veio para preparar o caminho, eu sou o cumprimento da profecia de Isaías e que o Senhor profetizou. Mas ele não falou nada disso. João, ele nunca quis ser o centro. João, ele sabia que Jesus era o centro. Amém? Era natural que muita gente perguntasse: será que é esse o Messias? Deus ficou em silêncio 400 anos, de repente chega um pregando arrependimento. Era normal o povo perguntar: será que é esse o Messias que nós estamos esperando? Mas nós lemos lá, que João diz: eu não sou a luz, eu vim anunciar a luz. A palavra do Senhor vai dizer que nós somos candeia, amém? A candeia, se ela não te der a luz, se ela não te der azeite, ela não serve para nada. A candeia, ela só tem funcionalidade quando ela está cheia de azeite, quando ela está cheia do Espírito Santo. Aí ela ilumina, amém? Senão ela é só um objeto de decoração. Quando você não está cheio do Espírito Santo de Deus, você não está cumprindo o propósito pelo qual você foi criado, igreja. Nós precisamos estar com a nossa lamparina cheia, amém? Assim como meu esposo disse. Lucas 3,15 vai dizer: o povo estava em grande expectativa, perguntando em seu coração se João não seria o Cristo. O povo também estava fazendo essa pergunta. O povo perguntava se ele não era o Cristo, aquele que eles estavam esperando. Mas João sabia quem ele era. Ele não buscava fome, ele não buscava riqueza. Ele sabia que ele só veio anunciar a vinda do Messias. Ele só veio preparar esse caminho. Ele não era o Cristo, ele não era o Elias, ele não era o profeta. Ele era uma voz. Ele era uma voz. Sabe qual que é o problema dos dias de hoje? A igreja tem ouvido muita voz e não a voz do nosso Senhor. Quantas vozes nós temos ouvido que tem nos distraído e tem nos tirado do propósito. Amém? João tinha consciência da sua identidade e de quem ele era em Deus. Você só vai conseguir cumprir o seu propósito, igreja, se você souber quem você é em Deus. Para que Deus te criou? Quantas das vezes a gente olha aquilo que o outro frutifica e quer gerar aquilo que o outro está gerando? Você nunca vai produzir, sabe por quê? O Senhor não te criou para isso, amém? Cada um tem a sua estação, cada um tem o seu fruto, cada um vai frutificar no tempo. A gente tem manga, tem banana, tem laranja, tem tantas frutas, amém? Você já viu um pé de manga da laranja? Não dá. Você nunca vai fluir se não for aquilo que o Senhor te criou para você fazer. Quantas pessoas frustradas dentro da igreja, buscando resposta em cima de algo que não acontece, achando que nem tem chamado, mas na verdade não sabe para que Deus o chamou e fica olhando no outro, querendo gerar aquilo que Deus prometeu para o outro. Será que a gente pode nessa noite perguntar: Senhor, qual que é o teu propósito na minha vida? Por que o Senhor me chamou? Porque a palavra diz que nós fomos escolhidos antes do ventre, amém? Nós fomos escolhidos antes do ventre. Então, antes de nós virmos, o Senhor já tinha designado um propósito para nós. Eu não sei qual é o propósito de cada um, mas o Senhor pode revelar para você através do Espírito Santo de Deus, amém? Ele pode revelar para que Ele te chamou. João, ele não se apresenta pelo nome, nem por um título honroso. Ele não estava preocupado com isso, irmãos. Ele não estava preocupado em ser conhecido, ele não estava preocupado com fama, ele só estava preocupado em ser uma voz. E é o que o Senhor espera de nós nesse tempo. Que nós possamos ser uma voz de Deus nessa terra. Não pessoas que estão preocupadas com o seu nome ou com grandes estruturas, mas pessoas que estão preocupadas em ser uma voz. João nunca aceitou o lugar que pertencia a Cristo. Quantas pessoas querem ocupar o lugar que é de Deus? Querem um reconhecimento que é somente do nosso Senhor. E por isso tem vivido frustrado, decepcionado dentro da igreja. Sabe o que João 3,30 vai dizer? É necessário que Ele cresça e que eu diminua. É necessário que Jesus cresça e eu diminua. Eu vim para isso. João sabia qual que era o seu propósito. Só que toda vez que você cumprir o seu propósito, tem um preço, igreja. Para você cumprir aquilo que o Senhor te chamou, tem um preço. Tem um preço. João pagou esse preço. Amém? Confrontar um sistema vai ter um preço. Amém? Confrontar um sistema vai ter um preço. Se eu virar para vocês e falar assim, ó,
Nós não colocamos político no altar. Eu vou pagar um preço por isso. Se eu falar com vocês assim, olha, se vocês fizerem uma campanha de 7 dias, o Senhor vai abrir a porta para você. Eu vou pagar um preço por isso. Sabe por quê? Porque eu vou estar enganando, eu vou estar mentindo. A palavra do Senhor vai dizer que todas as bênçãos celestiais já estão prontas no céu. Só falta o Senhor liberar para a tua igreja. Nós não precisamos de campanha, nós não precisamos de político para ser abençoado. Só que sabe o que acontece? Hoje o povo está ouvindo, ou está querendo ouvir, pessoas que falem aquilo que ele quer escutar. Pessoas que inflam o ego, que falam assim, olha, se você fizer isso, você vai ter vida em abundância nessa terra. Você vai ter muitas riquezas, você vai ser próspero, o Senhor vai abrir as portas, vai te dar um casamento, vai te prometer muita coisa. Então, quando você fala a verdade, você vai pagar um preço por isso. E a única coisa que eu peço ao Senhor é que a verdade nunca se aparte da minha boca, é aquilo que Ele quer ministrar. Porque nós, como igreja, nós precisamos andar nessa verdade. Nós precisamos andar naquilo que o Espírito tem falado para nós esse dia. Eu não posso iludir vocês como igreja. João, por falar a verdade, ele foi preso por Herodes. Ele confrontou o rei. Ele falou assim, olha rei, você está tendo um caso com Herodias, que é a mulher do seu irmão Filipe. Isso não é lícito você fazer. Quantos líderes estão no adultério e não são confrontados? Porque geram status ou porque senão vai perder um lugar de autoridade, né? Ou de influência. E João Batista, ele pega e faz o quê? Ele confronta o rei. E por causa disso ele é preso. João, ele é preso e depois a gente vai saber que ele é decapitado. Mas ele não é aquele que havia uma promessa sobre ele, que vinha anunciar Cristo. Mas ele não era aquele que era escolhido. João não era aquele que veio preparar o caminho, que tinha toda uma promessa em cima dele. E mesmo assim ele vai ser preso. Preso por pregar a verdade. E a palavra do Senhor vai dizer que quando ele está preso, ele manda uma mensagem lá para Jesus, do lado de fora. E ele vira e fala assim, pergunta a Jesus se ele é mesmo aquele que eu vim anunciar. Quando eu li essa parte, o Senhor falou comigo, grandes homens e mulheres de Deus passam por um momento, não de falta de fé, mas também de fraqueza. João, ele tinha estado com Cristo quando ele estava livre. João sabia que ele veio anunciar Jesus. Mas quando ele está na cadeia, quando ele foi perseguido por pregar a verdade, a palavra do Senhor se diz que ele se viu num lugar de angústia e num lugar de questionamento. Se você for buscar na palavra de Deus, grandes homens de Deus também passaram por isso. A gente vê o profeta Elias vivendo momentos de angústia. Quantos homens de Deus passaram por isso? Nós sabemos que nós somos corpo, alma e espírito, amém? Então tem dias que a sua alma vai estar angustiada. Tem dia que você está triste, amém? João é aquele que, quando ele preparou o caminho, ele pregou também 3 palavras. O machado já está posto à raiz das árvores. Ele tem a pá na mão. Queimará a palha em fogo inextinguível. João, quando ele pregava a respeito de um Jesus que também viria exercer juízo. E você imagina João dentro daquela prisão, anunciando esse Jesus que veio para cumprir juízo. Ele poderia ter falado assim, será que ele não vai vir aqui me soltar? Será que ele não vai vir? Eu estou sendo preso injustamente. Será que ele não vai vir aqui me libertar? Ele tem poder de quebrar essas cadeias, de quebrar e me colocar em liberdade. João poderia ter perguntado isso. Amém? Só que enquanto João estava preso, sabe o que Jesus estava fazendo? Ele continuou pregando. Ele continuou curando. Ele continuou libertando. Amém? Ele continuou fazendo todas essas coisas. E ele disse para os discípulos de João, fala com João, que tudo aquilo que ele profetizou, que os sinais que ele profetizou que aconteceriam têm se cumprido nesse tempo. Os cegos veem, os surdos ouvem, amém? Eu sou aquele que o profeta anunciava. Eu sou o cumprimento da promessa. Jesus não tirou João do cárcere, mas Jesus testificou que ele estava cumprindo o propósito e a missão para que ele tinha sido chamado.
E quando os discípulos vão para João, e Jesus fica, se você ler aí na sua palavra, Jesus vai falar sobre João depois. E ele vira e fala assim, ó, sabe esse João? Aquele que está preso. Jesus vai dar testemunho com aquilo que eu falei. Não há ninguém maior do que ele, nascido de ventre de mulher. Mesmo preso, mesmo perseguido, mesmo angustiado, ele era grande aos olhos do Senhor, igreja. E é isso que nós precisamos buscar. No início do ministério, João dizia assim, ó, eis o Cordeiro de Deus, amém? Eis o Cordeiro de Deus. Mas lá na prisão ele pergunta assim, ó, és tu aquele que havia de vir? É o mesmo homem que pregava a vida de Jesus. De repente ele entra num lugar de questionamento. Sabe o que acontece? Às vezes as circunstâncias que você enfrenta, ela muda a sua percepção daquilo que Deus quer fazer. Às vezes um momento de angústia, às vezes um momento de tribulação vai distorcer aquilo que o Senhor tem como propósito. Aí é mais fácil eu crer assim, será que foi Deus mesmo que falou? Será que a palavra que eu leio, que Deus é o mesmo que cura ontem, hoje, né? Ele continua curando porque Ele não me curou? Eu ainda busco isso. Será que o Deus que é o Jeová Jireh, que é aquele que provê, Ele continua provendo? Porque eu estou passando tanta dificuldade financeira, eu não vejo isso na minha vida. Será que aquele, né, que é o Deus de paz, continua sendo? Porque eu só vivo com a minha alma angustiada, amargurada, triste, preocupada, ansiosa. Quantas das vezes aquilo que a gente vive muda a percepção da maneira como nós enxergamos Deus, amém? Mesmo servos mais fiéis podem atravessar períodos que não entendem plenamente o que Deus está fazendo. Jesus, ele não tirou João do cárcere, mas ele enviou uma palavra de fortalecimento para ele. Sim, João, sou eu, João, aquele que você veio anunciar. Você não está enganado, você não errou, você não está enganado. Sim, sou eu, João. João continuou pregando a mesma mensagem, mesmo preso, mesmo perseguido, mesmo sendo afrontado. João, ele foi decapitado. A gente vê depois, né, que quando ele confronta, a cabeça dele é pedida como prêmio e ela é ofertada, então ele é decapitado, entregado sua cabeça numa bandeja. Quantas das vezes nós temos tido a nossa vida ofertada em lugares por permanecer na verdade? Mas igreja, não saia desse lugar. Não saia do lugar do centro da vontade de Deus, ainda que você seja perseguido ou afrontado. Não existe lugar melhor e não existe lugar mais seguro do que o centro da vontade de Deus. Amém? João preparou o povo para a primeira vinda. E nós, como igreja, somos chamados a preparar para a segunda vinda de Jesus. Amém? Nós somos chamados para isso. Para poder preparar o caminho, preparar a igreja para receber Cristo novamente, para receber a verdade. Não um evangelho que ilude, não um evangelho sem cruz, mas um evangelho que fala, tome a sua cruz, negue a sua vontade, negue a si mesmo e siga-me. Amém? Mas existe um problema. Existem muitas vozes hoje, mas poucas preparam o caminho. Poucas vozes têm preparado o caminho para a vinda do nosso Senhor. Sabe qual é o chamado do Senhor? Arrependei-vos, igreja. Santifique-se, igreja. Santifique-se, busque mais a face do Senhor. Será que o Senhor pode olhar para você e falar assim, eu posso contar com você para anunciar a minha volta? Eu posso contar com você como igreja para preparar o caminho para eu poder voltar? Porque só está faltando isso para ele voltar, amém? Porque a palavra diz que pela misericórdia de mais pessoas serem alcançadas, Jesus ainda não voltou. Porque Ele está esperando a minha vida e a sua para poder fazer aquilo que João Batista fez um dia. Será que Ele pode contar comigo e com você, igreja? Para nós sermos essa voz? A igreja foi chamada para ser a voz dessa geração, não para anunciar a si mesma. A nossa igreja não é a maior, nem a mais perfeita, nem vai ser.
A gente não está aqui para anunciar templo nem igreja, a gente está aqui para anunciar Jesus Cristo, amém? A gente está aqui para anunciar Ele. Não é para o nosso nome ser grande, é para o nome dele ser grande, amém? Não é para construir o nosso reino. Nós vamos construir um templo para o Senhor, amém? Mas para alcançar vidas. O propósito é vidas. É para nós apontarmos para o Cordeiro de Deus que está voltando, amém? João, ele resume toda a sua missão numa única frase: é necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Hoje lá no monte, quando nós estávamos, o Senhor deu uma palavra, né, para o irmão Samuel, e ele compartilhava conosco, onde o Senhor busca aqueles que vão manter o altar aceso. Aqueles que às vezes não vão acender o fogo, mas vão colocar seus gravetos, amém? Às vezes você não vai criar um fogo, mas às vezes você é aquele que vai manter a chama acesa, amém? É aquele que vai manter a chama acesa. E eu falei com ele, sabe como o Senhor pede lá no templo, em Êxodo, para o povo fazer? Peguem o azeite puro da oliveira e mantenha a minha chama acesa continuamente. Não é só no culto de domingo, é continuamente, é na segunda, é na terça, é na quarta, é na quinta, é na sexta, é no sábado. E no domingo eu venho para encher mais, aí eu venho para incendiar os irmãos, amém? Eu venho para colocar graveto, eu venho para manter a gente aceso. Agora eu posso te falar uma coisa? Um graveto, irmãos, sozinhos, sabe o que acontece com ele? Ele apaga, amém? Às vezes você vai falar assim: Aline, eu busco Deus lá na minha casa, glória a Deus. Jesus pede para você fazer isso. Entra no seu quarto, fecha a porta, e o Pai, né, que ouve você em secreto, ele vai falar contigo. Mas ele fala que há uma manifestação dos céus quando a igreja se reúne, amém? O que eu quero te dizer é que nós reunidos aqui nessa noite é uma chama do Senhor acesa para o altar manter continuamente aceso. Eu sou um graveto, você é outro, a Lívia é outro, meu esposo é outro, e juntos, como igreja, como corpo de Cristo, nós vamos conseguir manter o fogo continuamente aceso até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Amém? É o que o Senhor está buscando. Uma igreja unida, uma igreja forte, não uma igreja ofendida, uma igreja que por causa de qualquer coisa abandona Cristo, ou pega e não vem mais, mas uma igreja que erra, uma igreja que peca, mas que volta em um lugar de arrependimento, buscando renovar a aliança com Cristo e fortalecer e manter a chama acesa. Amém? Weber, nós vamos adorar ao Senhor. Aleluia. Talvez você falou assim: eu vou no culto hoje, estou precisando tanto ouvir Deus falar comigo. Deus vem falar, foi com você, irmão, não foi quem não vem não, amém? Deus vem falar com a gente que está aqui. Deus separar, fulano precisava estar aqui. Não, quem precisava estar aqui era nós que estamos aqui, amém? Quando eu fui orar ao Senhor, eu falei: Senhor, me dá uma palavra para os irmãos que vão estar lá no culto de domingo. Já prepara o coração, Senhor, para eles poderem receber. Então a palavra é para nós. Irmãos, a gente precisa entrar todo dia nesse lugar. Nesse lugar de que Ele cresça, que eu diminua. Nesse lugar de exaltar o nome dEle, de preparar